Imagina que horrível, você batalhou ao longo da sua vida, construiu o seu patrimônio para, após a sua partida, o Estado americano vir e expropriar quase a metade da herança que você tenha deixado para os seus herdeiros. Esse imposto é cobrado nos Estados Unidos, o imposto sobre herança, o Estate Tax, que se aplica a valores acima de $60 mil. Esse imposto é cobrado nos Estados Unidos para não residentes americanos e ele pode chegar a 40% do seu patrimônio que esteja lá em território americano. Ou seja, é o recolhimento de quase a metade do seu patrimônio que estiver lá nos Estados Unidos, inclusive via corretora americana. Olha só, funciona da seguinte forma. Existe lá nos Estados Unidos uma tabela progressiva de tributação sobre herança, que começa perto de 18% e pode chegar até 40% do valor que exceder a faixa de isenção, que eu mencionei de $60 mil. Fora toda a burocracia que os seus herdeiros vão ter que enfrentar. Prazo de inventário, demora para receber os recursos, custos de transmissão que envolvem documento em cartório, gastos com advogados e contadores para conseguir repatriar os recursos. Isso é independente do montante que você tiver deixado de herança em corretora americana ou, enfim, em território americano ao falecer. Eu sei que esse pode ser um assunto um tanto triste, um tanto pesado de se falar, né? Pensar no próprio falecimento. Mas faz parte da vida e nós precisamos nos preparar também para esse momento. E como a gente não sabe quando vai acontecer, a gente precisa se preparar. Então, fazer um bom planejamento sucessório passa por esse tipo de programação. E você pode fazer isso através de um trust, evitando assim que a sua herança, todo o patrimônio que você construiu ao longo da sua vida, acabe ficando aí praticamente a metade para o Estado americano ou onde quer que você tenha investimentos mundo afora. Se você tiver constituído um trust em vida, no momento do seu falecimento, seus herdeiros não vão precisar pagar esse imposto sobre herança nos Estados Unidos. E a outra boa notícia é que os seus herdeiros e ou beneficiários do seu trust vão poder receber os recursos rapidamente. Porque o trust, embora não seja um seguro, há casos nos quais ele paga tal como um seguro, normalmente em até 5 dias úteis. Existem casos de beneficiários que receberam os recursos em menos de 10 dias. Imagina só, isso é excelente. Esse é o caso, por exemplo, de Private Placement Life Insurance, que são estratégias que envolvem um trust e nas quais o pagamento dos beneficiários é realizado através de apólice de seguro de vida. É isso mesmo. Olha que interessante. Essa é uma excelente forma de planejamento sucessório, porque hoje a apólice de seguro de vida não caracteriza herança. Isso significa que os beneficiários do seu trust irão receber na forma de apólice, portanto não terão que pagar imposto. E não ocorre, portanto, a incidência de ITCMD. Não entra em inventário, ou seja, é tudo mais descomplicado. Isso ocorre porque atualmente, enquanto eu gravo esse vídeo, por regra da SUSEP, não existe a incidência de imposto sobre herança. Neste caso, quando você tem esse trust, a companhia do exterior com a qual você mantém o contrato, o trustee dessa operação, faz o pagamento aos beneficiários do seu trust na ordem de 101% do patrimônio na forma de apólice de seguro de vida. Portanto, esse trust funciona como uma forma de corretora enquanto você está em vida e após o falecimento do settlor, no caso você, que era o provedor dos recursos do trust, a companhia contratada, o trustee, liquida todos os ativos e paga aos beneficiários na forma de apólice de seguro de vida, o que fornece então um alto grau de liquidez para os beneficiários do trust. Só vale ressaltar que, mesmo assim, o trust não é um seguro de vida. Não consiste em você contratar um seguro de vida e não se trata de contratação de capital segurado. Além disso, esse tipo de estratégia envolvendo trusts tem uma outra vantagem. Ele tem caráter universal, o que significa que os beneficiários podem receber no Brasil ou em outro local no exterior. Dessa forma, os seus beneficiários poderão escolher o que for mais favorável para cada um deles. Então, isso que é importante na hora de avaliar a forma de investir no exterior, se é através de um trust ou de uma corretora americana. É preciso entender
quais são os pontos de benefícios, as vantagens, os custos e quais são as desvantagens. E aí pesa muito essa questão do imposto sobre herança nos Estados Unidos para não residentes, que pode chegar até 40% do patrimônio, e portanto a estrutura do trust se mostra muito mais vantajosa sob mais esse ponto de vista. E lembrando, não é somente essa vantagem do trust, existem várias outras que eu estou enumerando aqui para vocês ao longo desse vídeo. Então agora cabe a você avaliar isso muito bem. Compare aí a velocidade com que os beneficiários de um trust conseguem receber os recursos. Faça essa comparação com essas situações de inventário e partilha de bens que costumam levar anos e até mesmo décadas. Imagina só, além da demora, todo o desgaste que isso costuma gerar para os familiares que estão envolvidos nesse processo de herança. E é importante levar em consideração também que, com o passar do tempo, as coisas podem mudar muito. Então, ao longo desses anos de espera, podem acontecer várias mudanças, inclusive de legislação. E como aqui no Brasil, especialmente, nem o passado é uma certeza, até o passado pode mudar a qualquer momento, conforme mudam as leis, é muito mais interessante para os seus beneficiários, para os seus herdeiros, receber de forma rápida os recursos que eles estão para herdar, do que ficarem esperando anos e se sujeitando a novas leis, a novas tributações, loucuras que podem acontecer dentro do Estado brasileiro ou até mesmo lá no exterior. Além disso, quando a família vem a receber o patrimônio herdado, a inflação já corroeu uma grande parte de tudo, ainda mais num país inflacionário como o Brasil. Se você pensar ao longo do tempo, você precisa entender que existe o efeito da inflação. E a inflação é justamente aquilo que faz o dinheiro perder valor ao longo dos anos e, inclusive, perder poder de compra. É isso que significa o dinheiro perder valor ao longo do tempo. Ou seja, se você espera receber, por exemplo, uma herança de R$1 milhão, daqui a 10 anos, esse R$1 milhão já não vale o que esse dinheiro consegue comprar hoje. Ele já vai, no futuro, comprar cada vez menos. Ou seja, esse poder de compra vai se deteriorando ao longo do tempo. E isso é muito ruim para os herdeiros, que tinham, então, uma expectativa no momento do seu falecimento de receber um determinado patrimônio que você deixou e vão receber um patrimônio mais desvalorizado lá na frente, dependendo desse tempo longo de prazo de inventário que pode se arrastar aí, como eu disse, por anos e por décadas. Já vi isso acontecer, inclusive, gente, na minha família. Isso não é nada interessante. Então, vale super a pena fazer um planejamento sucessório e deixar as coisas mais organizadas e descomplicadas para os seus herdeiros. A mensagem aqui, então, é: quanto mais tempo leva para os herdeiros receberem o dinheiro, por conta dessas burocracias todas, maior é a corrosão da inflação e maior é a desvalorização desses recursos herdados. Esse é um grande fator de risco que deve ser considerado. No trust costuma tudo ser muito mais rápido e mais descomplicado para receber os recursos herdados. Portanto, a estrutura de um trust é a melhor solução para quem busca fazer um planejamento sucessório. Justamente porque essa estrutura offshore é capaz de solucionar esse aspecto de planejamento sucessório e ainda garante liquidez rápida. Ou seja, é bem maior a velocidade com a qual os seus beneficiários conseguirão acessar os recursos. Faz sentido constituir um trust se você tem interesse em investir no exterior, inclusive em ativos brasileiros, entretanto, com a vantagem de poder se beneficiar de um regime de tributação mais favorável, ou seja, menos oneroso do que o regime de tributação brasileiro sobre investimentos. Enfim, me responda esta pergunta: te interessa pagar menos impostos sobre os seus investimentos? Se a resposta é sim, então ter um trust faz sentido para você. Você consegue fazer isso ao constituir um trust, por exemplo, em um paraíso fiscal, que oferece o regime de tributação favorecido, ou numa jurisdição de regime privilegiado de tributação. Hoje, na esfera de investimentos no exterior, o trust funciona como um tipo de estrutura offshore. Para criar essa estrutura, você assina um contrato atribuindo a responsabilidade dos seus bens e recursos, que devem ser especificados, a uma empresa. Normalmente é uma companhia especializada nesse tipo de operação, que é auditada, avaliada, e o que pode te interessar bastante são empresas que costumam estar sediadas em
paraísos fiscais, fazendo com que os bens designados no seu trust desfrutem de um regime de tributação favorecida. Bem melhor do que no Brasil, né, gente? E até mesmo melhor do que investir numa corretora americana. Entre as vantagens de se constituir um trust está a possibilidade de ter acesso a investimentos em ativos de vários países, inclusive no mercado de ações, nas bolsas de valores de diversos locais, porque a plataforma do Trust tem uma arquitetura aberta. Se você quiser comprar um ETF na Irlanda, por exemplo, ou no Canadá, você consegue. E no Brasil, Paloma, eu também posso investir? Pode sim. E você pode investir no próprio mercado brasileiro através do seu trust, em ativos que estejam disponíveis para investidores estrangeiros. Isso pode ser muito bom. Aí você vai me perguntar, poxa, mas se eu sou brasileiro, eu não preciso investir através do meu trust em ativos no mercado brasileiro. Eu posso investir diretamente aqui mesmo no Brasil, em títulos, diretamente na Bolsa Brasileira, enfim. Mas olha só, existe uma vantagem de investir em ativos que estão disponíveis para investidores estrangeiros. Porque existem, por exemplo, títulos de renda fixa brasileiros, os bonds, por exemplo, de empresas que estão listadas na Bolsa Brasileira e que pagam taxas de juros um tanto mais altas lá fora em comparação com o que elas pagam aqui dentro para o investidor brasileiro. E além disso, quando você investe em ativos brasileiros pela sua estrutura do trust, você vai ser remunerado em dólares, ou seja, em moeda forte. Se você quer se aprofundar nesses fundamentos do porquê investir em dólar, porquê investir em moeda forte, tem outros vídeos meus aqui no meu canal no YouTube explicando os motivos pelos quais é interessantíssimo investir em dólar. Eu vou deixar alguns aqui na descrição e eu recomendo que você assista para se aprofundar nessa tese de investimento em moeda forte. E claro, começar logo de uma vez por todas a dolarizar o seu patrimônio. Além desse aspecto da dolarização do seu patrimônio, eu também acho importante destacar o aspecto da proteção patrimonial que o Trust pode te proporcionar. Porque pensa bem, você olha para a loucura que é o Brasil e sente o quê? Eu me sinto assustada, e muito. E você? Diante desse cenário de país caótico e inseguro, com inflação corroendo o seu poder de compra ano após ano, moeda fraca, sim, porque desde sempre o real ou qualquer moeda brasileira vale menos do que as moedas fortes, como dólar, libra esterlina e franco suíço, além de corrupção sistêmica, insegurança jurídica, possibilidade de confisco de contas e bloqueio de outros bens, que adiciona nessa receita do inferno a casta política brasileira, jurídica e de servidores públicos, que só sabe aumentar os gastos do governo e aumentar os seus próprios privilégios, fora as outras intervenções malucas de governos na economia, como congelamento de preços, aparelhamento das estatais, escolha de setores e de empresários amigos do rei, que são agraciados com vários benefícios, bancados por nós, pagadores de impostos, controle de preços, por exemplo, de combustíveis e de tarifas de energia, e toda essa farra custeada, bancada por quem? Por você e eu. Sim, nós todos, pagadores de impostos, que somos extorquidos pelo Estado, obrigados a pagar, e nós só ficamos assim, aguardando a próxima notícia ruim sobre como o governo, os parlamentares ou o judiciário aprovaram um novo imposto, uma nova lei para prejudicar empresas e trabalhadores, e portanto assim sermos uma espécie de reféns de todo esse sistema. Diante de toda essa insegurança tropical, tupiniquim de república do futebol e do carnaval, onde corrupção termina em pizza, você se sente confortável de deixar todo o seu patrimônio custodiado e investido apenas no Brasil? Eu acho que fazer isso é simplesmente uma grande loucura para alguém assim como você, que está ciente de todos esses riscos. Não faz o menor sentido deixar todo o patrimônio em território brasileiro. Está mais do que provado que dolarizar o patrimônio é uma questão de legítima defesa para quem é brasileiro. E fazer isso investindo diretamente no exterior, através de uma estrutura offshore, em um paraíso fiscal ou em alguma outra área de tributação favorecida, é muito mais interessante e seguro do que investir apenas por aqui no Brasil. É por isso que estruturas offshore como o Trust são utilizadas
como estruturas de proteção, de blindagem patrimonial. Reflita sobre isso. Se você tiver o seu patrimônio blindado fora da jurisdição brasileira, você vai estar protegido, por exemplo, contra uma canetada repentina de um governo que decidiu tributar, criar ou aumentar impostos, decidiu confiscar recursos da poupança, porque o governo daqui, o governo brasileiro, não vai ter acesso aos seus recursos que estiverem no exterior, sob essa estrutura offshore, sob o trust, inclusive com a possibilidade de estar num paraíso fiscal. O raciocínio sobre isso tudo, gente, é muito simples. É provável que você já tenha escutado a seguinte frase: tire o seu dinheiro do país antes que o país tire o dinheiro de você. Pois é sobre isso. Mais do que isso, ao investir no exterior através de um trust, você não estará investindo na sua pessoa física. Portanto, você não estará exposto diretamente na sua pessoa física, porque você estará fazendo investimentos através do mecanismo jurídico do trust, onde você é o settler dessa estrutura offshore. Bom, mais uma vantagem de constituir um trust é poder ter acesso à gestão profissional dos seus recursos. Se você quiser escolher quais ativos comprar e vender, quando fazer isso e quanto investir em cada um através do seu trust, você pode fazer isso. Basta acordar esse tipo, assim, digamos, de cogestão no momento de contratar o seu trust. E até mesmo para quem até tem tempo e experiência, mas não tem tempo de ficar acompanhando o mercado financeiro no dia a dia e monitorando o desempenho dos ativos, faz todo sentido contar com a gestão profissional do seu portfólio. Então, isso você tem quando constitui um trust. Já ao investir em corretoras americanas, você provavelmente vai precisar investir por conta própria, porque é uma plataforma no estilo self-service. Faça você mesmo. Agora me conta, você gostou do conteúdo desse vídeo? Se sim, por favor, me retribua, deixe o seu like aqui no meu vídeo, que eu preparei com tantos detalhes. Deixa aqui também o seu comentário. Pode ser uma pergunta, uma dúvida que você queira tirar. Eu posso voltar aqui para te responder, seja nos comentários ou quem sabe até com um novo vídeo. Aproveita para compartilhar esse vídeo também com aquelas pessoas que você acredita que faz todo sentido que elas aprendam sobre investimentos no exterior, sobre estruturas offshore, e que esse vídeo pode agregar bastante valor para elas. E eu lembro a vocês que eu tenho as minhas outras redes sociais também, então se quiser me siga lá no Instagram e ou no TikTok, porque lá costuma ter vídeos curtos e conteúdos que eu posto ali no Story diariamente, que são mais frequentes do que aqui no YouTube, então vai ser um grande prazer ter você por lá também. Vejo você no próximo vídeo. Até mais!